Olá pessoal, sou Ana Paula Oliveira, seja bem-vindo ao meu canal. Olha só que interessante, aqui não tem impedimento e pênalti quando é marcado depende da situação e do assunto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equidade de gênero, que eu entendo que é um ponto muito importante, fundamental quando a gente fala de liderança feminina, não só no nosso país, mas no mundo, no quesito corporativo. Aí você deve estar falando, Ana, por que você está falando sobre isso, sendo que como árbitra você recebia os mesmos valores que os árbitros? Realmente isso é verdade. No nosso país, em qualquer lugar que eu estive, a mulher, quando alcança o direito de atuar em jogos masculinos, ela recebe como taxa o mesmo valor que os homens. Não há diferença nesse ganho. Agora, olha o que é interessante, que eu posso puxar um pouco para mim e para falar um pouquinho mais do quesito corporativo. Quando a gente vai para a gestão, para a instrução, para o trabalho dentro de uma corporação, esses números mudam. E eu trouxe aqui para vocês, eu anotei aqui no meu belo celular para não errar com a exatidão os números, e de acordo com uma pesquisa do governo federal, não sou eu que estou falando, tá? Governo federal. De acordo com essa pesquisa, nós mulheres recebemos 20% menos. E detalhe, para quem não sabe, eu sou afrodescendente, apesar da pele ser extremamente branca, mas as mulheres de cor preta recebem até 50% a menos. É um ponto de reflexão e de análise. Isso sem falar que na pesquisa Mundo, 29% é o posto que nós ocupamos no mundo corporativo. Muito pequeno. Se a gente for discutir que a luta pelos direitos da mulher aconteceu desde a Primeira Guerra Mundial, passando pela Segunda Guerra Mundial, onde foi o grande movimento sindical, né, dos nossos direitos, pleiteando, porque para quem não conhece um pouco da história, é bom falar, e eu vou usar como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, os homens iam para a guerra, e quem mantinha a sociedade, não só cuidando dos filhos, mas mantendo a indústria, o comércio, eram as mulheres, com cargas de trabalho consideradas cruéis, inclusive. É só um contexto, um pano de fundo, para chegar nos dias atuais que, passado a Segunda Guerra Mundial, esse ainda é um tema latente no mundo, ainda se fala muito sobre a nossa participação. Eu entendo que nós evoluímos como sociedade, sim, até porque vocês devem estar falando, mas Ana, você foi a primeira mulher a ocupar um cargo como membro de comissão na Confederação Brasileira de Futebol, foi a primeira mulher a ter a honra de liderar uma instituição, a maior instituição, vamos falar assim, de federações do país, como líder. É verdade, eu sou muito grata por esses espaços, mas a gente precisa discutir essa questão da equidade e da igualdade salarial. Por que eu digo equidade? Porque eu preciso dar as mesmas condições, seja de educação, seja de ferramenta, seja de voz, para que essas mulheres possam crescer e ocupar esses cargos com maestria. E uma vez que elas venham a ocupar esse cargo com maestria, ela precisa sim ser valorizada igual ao profissional masculino, porque afinal passaram pelo mesmo processo de formação, de capacitação para chegar ao posto de liderança. Então é um ponto sim que eu entendo que precisamos avançar e muito mais. E se você não concorda, vá falando, escreva para mim. A gente vai utilizando esses comentários de vocês para reflexões e debates futuro. E eu trago isso para o futebol. Aí vocês vão falar, nossa Ana, de novo falando da arbitragem feminina, de novo citando a Edna. Então, nós estamos chegando no final do ano. Já chegamos no final do ano. Botafogo, campeão brasileiro, parabéns ao Botafogo. E um ano em que a arbitragem foi muito questionada, foi muito, como eu posso dizer, massacrada pelos veículos de comunicação, pelos torcedores, pela imprensa de um modo geral, a arbitragem como um todo. E aí eu quero trazer para a arbitragem feminina, das 38 rodadas, vocês sabem me dizer, como eu coloquei na provocação, a participação da mulher? A Edna atuou somente em 6 jogos da Série A
em 38 rodadas. É um número pífio. Eu vi agora, recentemente, pelo Instagram e pelo site do Marcelo Marçal, que é um profissional especializado em cobrir a arbitragem no nosso país, homens têm ido muito mais à área de revisão no VAR do que as mulheres. Ele cita, inclusive, em uma de suas pesquisas, que há 2 árbitros que estiveram ali, receberam recomendação da cabine do VAR, mais de 40, e das quais de 10 a 15 foram alteradas. Será que as mulheres tiveram essa mesma quantidade de equívoco? Ou de recomendações? Ou de necessidade de melhora? Não sei. Mas o interessante é que quem encabeça são os profissionais masculinos. Por quê? Porque são os profissionais que possuem mais regularidades em suas escalas. E o que nós estamos aqui propondo é que se tenha uma equiparação justa de escala entre homens e mulheres na mesma função, avaliando a sua capacitação. Será que nós, de fato, erramos mais do que os homens e não merecemos ter o direito nas escalas? Aí vocês vão falar, Ana, mas você só está olhando para a Edna. Não, eu posso citar aqui a Débora Cecílio, uma árbitra pernambucana, que, a meu ver, já merecia ter tido um espaço maior no cenário nacional em competições masculinas e ainda não conseguiu. E vou repetir, vamos falar da função assistente. Assistente tem sido muito prestigiada, sim, atualmente. As mulheres na bandeira têm atuado muito, mas como eu já disse no texto anterior, as mulheres na bandeira atuam porque elas não são a líder mor. Elas são coadjuvantes. E agora, para ser justa, na minha análise e no meu comentário, tirando que o número 1 do Brasil é um profissional masculino, nós temos a Daiane Muniz, que é uma árbitra central, mas que tem como carro-chefe na sua carreira a atuação no VAR. E ela, sim, é uma das mulheres que está ranqueando entre os 5 principais nomes do Brasil em quantidade de escala na cabine. Mas, mediante a nossa participação, que hoje, de 100% da arbitragem, nós ocupamos aí a representatividade de aproximadamente 8%, eu acho que poderíamos ter sido um pouco mais agraciadas nas escalas, sejam de série A, B, C, D e assim sucessivamente. E eu não estou trazendo isso para a gente gerar uma discussão, um debate, ou que eu estou querendo ser indelicada com as instituições, sejam elas corporativas ou não, ou em relação às comissões de arbitragem. Não, é só um ponto de reflexão mesmo. Eu acho que é falando, é propondo o diálogo, é pensando sobre que podemos transformar. Você gostou desse bate-papo, dessa reflexão? Se gostou, indique o canal, compartilhe, curta, se inscreva, toque o sininho, coloca aí o sininho de notificação, coloca o ok para curtir e contribua para o crescimento não só do nosso bate-papo, das reflexões e da sequência do trabalho aqui com vocês.